Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre o estudo do texto grego, numa referência ao Novo Testamento. Estou projetando o Evangelho de Mateus, tanto na língua vernácula quanto no grego koiné, que é justamente a língua utilizada na composição do Novo Testamento. Em termos de pronúncia, nós podemos adotar, por exemplo, a pronúncia erasmiana. Porém, eu faço uma ligeira adaptação. De qualquer forma, nós podemos trabalhar essa questão de pronúncia tendo como um quesito secundário, porque o mais importante é você identificar cada consoante vogal, formar sílabas, por sua vez, palavras, ler a frase e compreender que é preciso saber o alfabeto de cor e salteado para facilitar a sua vida ao recorrer ao dicionário buscando o sentido do termo, isto porque no dicionário grego, quando não o léxico, você vai obter o sentido daquele termo ou vocábulo até então tido como desconhecido para você. Dito isto, eu vou fazer uma pronúncia erasmiana em termos de adoção, com, como eu disse, uma ligeira adaptação e deixar, digamos assim, a leitura fluir, mas sem aquele preciosismo, até porque a língua grega a qual estou me referindo e me reporto é uma língua morta, isto é, não mais falada. Evangelho de Mateus, capítulo 1 em diante. Biblos, Genesios, Iesu, Christu, Huiu David, Huiu Abraão. Abraão, Egenesenton, Isaac. Isaac de Egenesenton, Jacob. Jacob de Egenesenton, Judã. Caitus, Adolfus, Autu. Iudas de Egenesenton, Fares, Caiton, Zara, Ectes, Tamar. Fares de Egenesenton, Esron. Esron de Egenesenton, Aram. Aram de Egenesenton, Aminadab. Aminadab de Egenesenton, Naasson. Naasson de Egenesenton, Salmon. Salmon de Egenesenton, Boez, Ectes, Rahabe. Boez de Egenesenton, Yobed, Ectes, Ruth. Yobed de Egenesenton, Iesai. Eu fiz a leitura até o versículo de número 5, só para que você tenha uma ideia. E agora eu quero falar sobre algumas gramáticas, as quais estão disponíveis no mercado brasileiro em relação aos casos. E você vai perguntar: e isto vem ao caso realmente? Sim, vem. Quando eu comecei a estudar o grego koiné, foi um pouco antes de adentrar o seminário, e para você ter uma ideia, somente de consagração ao ministério pastoral, eu completei 17 anos. Estudei 4 anos, e antes de iniciar meus ensinos teológicos, já tinha uma gramática, eu tinha um dicionário, tinha, enfim, materiais do grego bíblico. Todavia, a minha pronúncia era deficitária, era debilitada, porque eu era, digamos, um autodidata. Com o passar do tempo, eu adotei uma pronúncia, eu me referi aqui como a erasmiana, assim mesmo como uma adaptação, de modo que eu trabalho de uma forma mais tranquila, sem essa cobrança de que tem que ser desta ou daquela forma, até porque, como eu disse, não existe só a pronúncia erasmiana, tem a pronúncia bizantina, etc. e tal. Então, quando eu aprendi, eu utilizei esse material, que é uma introdução ao Novo Testamento do Taylor. Nele, eu comecei a trabalhar os 8 casos. E quais são eles?
acusativo, dativo, locativo, instrumental, genitivo, ablativo, nominativo e vocativo. Fiz o mesmo procedimento com uma outra gramática, que é do Lourenço Stélio Rega. Esta versão aqui é mais antiga, porque, como eu disse, já tem mais de 17 anos que eu sou pastor, sem falar o tempo de seminário. Mas, de qualquer maneira, estas duas que eu acabei de apresentar, elas são de 8 casos. Recentemente, não digo tão recente assim, mas eu comprei essa gramática instrumental de um professor batista, o Renato Gusso. É uma gramática muito boa, por sinal, e ela trabalha 5 casos e não 8. Neste caso, ela vai trabalhar o nominativo, acusativo, genitivo. Deixa eu ver direitinho aqui para falar com certa propriedade e até mesmo indicar para você que está me acompanhando e que deseja ter uma orientação sobre a questão se compra uma gramática ou outra. E ainda, se você já tem uma destas, quer de 5 casos, quer de 8 casos, você não precisa comprar uma outra necessariamente. Você pode tão somente fazer o bom uso e realmente se dedicar ao estudo. Na página de número 35, a informação é que nós temos os casos e ainda vai trabalhar, então, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. Quem trabalha com os 8 casos, como a gramática do Taylor, vai tirar de letra os 5 casos. Ademais, vai fazer ainda um acréscimo em termos de conteúdo, vai ter um material muito maior no sentido de fazer uma distinção de alguns casos, porque, na verdade, você vai abranger todos estes que eu mencionei. Mas e agora? Gramática de 5 casos ou gramática de 8 casos? Geralmente, os materiais mais antigos são de 8 casos. De um tempo para cá, os casos de 5 são mais recentes. Todavia, nós temos pessoas excelentes que é adotando uma gramática que é outra. Você não precisa tirar no par ou ímpar para ver qual é a melhor. O importante é você pegar uma gramática, investir tempo e atenção a despeito da quantidade de folhas do material em questão e começar a se dedicar bastante, preferencialmente todo santo dia. Reserve, por exemplo, 15 a 20 minutos por dia para lidar diretamente com esse elemento gramatical. Porque depois vai ser uma consequência, algo natural, bem espontâneo. Você vai estar familiarizado não apenas com a morfologia, mas também com a gramática, e, por sua vez, vai começar a fazer a chamada análise sintática, inclusive. Agora, você não precisa, como eu disse, tirar no para o ímpar. Nós temos a informação de que, antigamente, em termo dentro do protestantismo, as pessoas utilizavam 8 casos, mais recentemente os 5 casos, conforme eu mencionei agora há pouco. Todavia, o grego moderno vai utilizar apenas 4 casos, que é o nominativo, acusativo, genitivo e vocativo. Eu disse que você não precisa fazer nenhuma escolha, um ou outro. Você pode partir do material que você tem em mãos, mais acessível, uma boa qualidade, você vai trabalhar de uma forma séria e comprometida, quer seja 5 ou 8 casos. Agora, se você deseja, aí já é um outro viés. Se você deseja aprender o grego para a conversação, aí eu vou sugerir
que você faça o grego moderno. Porque o grego moderno adota a pronúncia bizantina, que é iotacista, não etacista, além do que vai trabalhar alguns aspectos dentro dos quatro casos mencionados: nominativo, acusativo, genitivo e vocativo. Vai consistir nestas questões, numa alusão à questão gramatical. Então, apresentei aqui alguns materiais. Eu tenho mais, porém, para esse vídeo, eu acho que já está de bom tamanho. E a pronúncia, inclusive, com relação à forma moderna com a forma antiga, até vai diferenciar na pronúncia, embora a grafia seja a mesma. Recorda-se que eu falei que a pronúncia moderna é iotacista? Pois bem, o iota, ele vai sobressair na pronúncia, de modo que quando a gente lê no grego koine, esta palavra koine, no bizantino, a pronúncia vai ser kini. Coisa curiosa, não é verdade? Pois bem, a gente vai observar algumas pronúncias interessantes, até mesmo no alfabeto. E por falar em alfabeto, um detalhe que às vezes passa desapercebido aqui ou acolá, a gente não vê nenhuma pessoa dando uma ênfase, talvez porque não considera algo importante, mas é bom que se diga que a última letra, que é o O longo, o O grande, esse ômega é assim que se chama, não é ômega em termos de pronúncia, e sim omega. Você aprende isso tanto no grego moderno quanto no grego clássico, por mais que comumente se ouve ômega. Seria uma espécie de aportuguesamento da palavra, é a última palavra que nós temos no alfabeto grego, mas a pronúncia de fato é omega. Por isso, se você escutar um professor ensinando o grego clássico, aquele antigo, que é anterior, embora não seja mais falado também ao koiné, anterior ao koiné, e se ele pronunciar alfa, beta, gama, etc e tal, ômega, você não precisa dar uma risadinha e achar que ele está errado, não. Porque quando você vai para a letra, a forma de se escrever, e justamente na sílaba tônica, que vai marcar e vai te ajudar na pronúncia. E você vai, às vezes, ficar maravilhado com um ensino como este. Eu pensei a vida toda que era ômega, porque todo mundo fala ômega, mas na verdade trata-se de omega, o nome da letra. O O grande, esse O maior. Eu acho que é apenas uma maneira de tentar fazer com que você venha não apenas ter uma curiosidade, mas quem sabe aguçar sua mente e fazer com que você trilhe por esse caminho maravilhoso que é, sem dúvida alguma, o grego koiné. Deus o abençoe rica e abundantemente. É a minha oração, é o desejo também do meu coração.